Isaías 28, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque é mandamento sobre mandamento, e mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Amém? Pode tomar um assento, bate palma e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, primeiro ponto da palavra que nós entendemos é de nós conhecer a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e nós conhecer a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A Bíblia nos ensina a conhecer algo muito mais profundo do que a gente imagina. A Bíblia, ela é uma caixa de surpresa, a qual muitas das vezes a gente lê e a gente não entende. Eu quero explicar aqui nessa noite alguns motivos, algumas palavras a qual a gente entende, algumas palavras a gente não entende. Exemplo, se nós pegar os evangelhos, o livro do Evangelho até as cartas de Paulo, a gente vai entender a palavra de Deus como a gente lê. A gente vai entender. Se nós pegar os livros proféticos, que são Daniel, Apocalipse e, aleluia, Zacarias, também tem algumas símbolos proféticos, a gente não vai entender como a gente se lê. Por quê? As profecias, elas são um quebra-cabeça, que a gente tem que montar as peças para nós conhecer realmente a profecia. Mas se nós pegar a Bíblia Sagrada, nós estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente tem o conhecimento. Amém? Nós vamos ter o conhecimento, como nessa noite nós vamos aprender também aqui algumas profecias, algum símbolo profético sobre Daniel. Para nós entender o livro do Apocalipse também, nós temos que aprender também as profecias de Daniel. Aleluia, graças a Deus. E para nós entender Daniel, também nós temos que aprender, entender as profecias do livro da Revelação, conhecido como Apocalipse. Se você não querer nos acompanhar, pode acompanhar no livro de Daniel, no capítulo 7, que é onde nós vamos começar então a conhecer algumas profecias dos últimos tempos, a qual nós estamos vivendo. E nesses últimos tempos vai surgir, irmãos, aleluia, um grande reino. Vai surgir um reino, como eu tinha dito, aleluia. A gente vai estudar o livro do Apocalipse, capítulo 13, e nós já vamos tirar alguma questão aqui no livro de Daniel. Nós vamos ter um conhecimento de algumas coisas, a qual, quando nós começar a ler o livro do Apocalipse, capítulo 13, nós já vamos aprender aqui algumas profecias que vai se encaixar no livro do Apocalipse 13. Aleluia. Preste bem atenção aqui, ó. O que Daniel relatou, o que Daniel viu, o que Deus passou ao servo dele, Daniel, quando Daniel, ele viu, e o Senhor mostrou para Daniel tantas coisas que ia acontecer e surgir
do mundo da era atual de hoje, até que chegou um ponto que o Senhor falou com Daniel, dizendo: sela o livro, feche o livro, porque isto vai para o tempo do fim. E ali Daniel fechou o livro das revelações, para que se cumprisse no final dos tempos. A Bíblia diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, e vi da sua cabeça, escreveu logo o sonho, relatou a suma das coisas. Versículo 2: falou Daniel e disse: eu estava na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Está aqui o primeiro ponto que eu quero relatar com os irmãos. É quando Daniel, no seu leito, ele teve de Deus uma revelação, ele teve de Deus uma visão. Quatro ventos que combatiam no grande mar. Eu quero dizer aos irmãos que em profecia, quando a Bíblia relata ventos em profecia, a Bíblia está relatando guerra. Em profecia ou profética, o vento representa a guerra. É que nem nós pegar o livro do Apocalipse no capítulo 7 e nós analisar Apocalipse e ver. A gente vai ler e não vamos entender. Que Apocalipse 7 fala dos 4 anjos no 4 cantos da terra, assegurando os 4 ventos. A terra não é quadrada, aleluia, 4 anjos nos 4 cantos da terra, mas profeticamente a Bíblia fala de guerra. Os anjos estavam assegurando e não permitindo uma guerra dos 4 cantos da terra. Aleluia. Está falando de várias nações, está falando dos confins da terra, nação sul, norte, oeste, e assim vai. Aleluia. E Daniel, ele teve essa grande visão, que o vento combatia no grande mar. Aleluia. E muitas das vezes a gente não compreende, a gente não entende. Aleluia. Quando a Bíblia fala de mar, quando a Bíblia fala profeticamente em mar, a Bíblia, aleluia, não está realmente relatando que Daniel realmente estava contemplando na praia essa visão. Não, Deus estava revelando a Daniel que o grande mar representa nação, representa povos. Se nós pegar a Bíblia e nós ler lá no livro do Apocalipse, no capítulo 17 e no versículo 15, a gente vai ver que água representa nação, água representa povo. Em profecia, olha só: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nação e língua. Está aqui, primeiro ponto: água representa povos, nação, aleluia, e língua. Então Daniel viu essa visão da noite, 4 ventos do céu que combatiam ao grande mar, que representa então nação, água, vento, guerra. Ou seja, Deus estava revelando, mostrando a Daniel que ia acontecer um conflito entre nações, entre reis. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos aqui,
Aleluia. Quando nós começarmos a ler aqui, nós aprender sobre o símbolo profético dos animais, você vai ter um conhecimento. Versículo 3: e 4 animais grandes e diferentes um do outro subia do mar, água, povos e nação. 4 animais surgindo do mar representa 4 reis ou 4 reinos surgindo de uma nação. Aleluia. 4 reis reinarão, aleluia, surgirão de uma grande nação. E a Bíblia aqui em profecia está falando 4 animais, um diferente dos outros, subia do mar, subia do meio de uma nação, para reinar, para governar, para ter autoridade. 4 animais, um diferente do outro. Animais representam reis, aleluia. E quando os animais representam reis, também representa reino. Daniel capítulo 7 e 17, ó. Esses grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Está vendo como muitas das vezes as profecias bíblicas a gente tem um conhecimento, a gente conhece quando nós passemos a meditar na palavra. Olha só, eu quero que os irmãos agora prestem atenção do primeiro animal que Daniel viu. O primeiro era como leão, o versículo 4. O primeiro era como leão, tinha asa de águia, e eu olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi dado um coração de homem. Tu pode ver que a primeira visão que Daniel viu foi o leão, um 4, aleluia, aleluia, tinha asa de águia. Daniel viu um leão que tinha asa de águia. E animais, como nós lemos em Daniel 7,17, são reis, nação. Então Daniel viu um reinado, um rei se levantando, a qual Daniel contemplou e viu que esse rei, aleluia, em profecia, um leão. E leão, em profecia bíblica, representa um império. E o império, aleluia, que representa o leão, é o império babilônico, a qual tinha asa. A asa representava a rapidez, que Babilônia estava tomando, ou governando, ou agindo, a forma da rapidez que ela conseguia conquistar. Aleluia. A asa representa a rapidez, né? Um leão que representa Babilônia. Aleluia. Graças a Deus. Olha só versículo 5. E continuei orando, e eis que o segundo animal é semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas a seu dente, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Agora nós vimos aqui que Daniel contemplou um urso, se levantou e tinha 3 costelas na boca. Graças a Deus, esse urso representa o império Medo e Pérsia, 2 reis. Medo e Pérsia eram 2 reis que se uniram,
para tornar os seus reinados fortes. E vimos aqui que o urso representa o rei Medo e Pérsia, a qual esse reino foi muito mais forte que o primeiro animal. Aleluia. Qual? O leão. Porque a costela na boca representava que através de Medo e Pérsia derrubaram o reinado babilônico. Por quê? Nós temos base bíblica que quando, aleluia, Dário, ele muitas das vezes errou no ponto a qual Deus entregou aos Medo e Pérsia, a Bíblia diz que ele foi entregue. Então os Medo e Pérsia tomaram posse da Babilônia. Aleluia. Então a costela representa a queda babilônica, a qual esse reinado Medo e Pérsia, representando o urso, aleluia, reinou e dominou a Babilônia. Aleluia. Versículo 6. Aleluia. Graças a Deus. Olha só. Depois disso eu continuei orando, e eis outro semelhante a um leão pardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi dado o domínio. Irmãos, agora Daniel contemplou e viu outra visão de um animal como o leão, aleluia, pardo, leopardo, né? 4 asas e 4 cabeças, a qual Daniel profeticamente enxergou outro reino, muito mais forte que o urso, a qual tinha 4 asas e 4 cabeças. Aleluia. O leão pardo representava o reinado da Grécia. Por quê? A Grécia, aonde foi reinado pelos reis, e no tempo da Grécia, quem comandava esse reinado, que tinha força, que tinha poder, que tinha agilidade, que tinha rapidez, que a asa representa rapidez, aleluia, 4 cabeças representa 4, aleluia, graças a Deus, reis que estavam ao lado do primeiro rei, a qual nós vimos que a Grécia tinha um que comandava, e o nome desse rei que comandava a Grécia era conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele comandava o reino da Grécia, e as 4 cabeças desse leão pardo eram 4 pessoas de confiança que Alexandre Grande tinha. E nós vimos que aos 33 anos de idade, Alexandre Grande, quando ele morre, aos 33 anos de idade, a Bíblia diz que essas 4 cabeças tomaram o domínio da Grécia. Aleluia. Essas 4 cabeças representavam a velocidade, a agilidade, a rapidez que eles tinham na guerra, nas lutas, nos conflitos, nas batalhas, que venciam, que ganhavam. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. No versículo 7, aleluia, olha só o que Daniel viu aqui. Depois disso eu continuava orando na visão da noite, e eis que o 4º animal terrível e espantoso, muito forte,
a qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaço, e pisava os pés que sobrejaram, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 pontas, e estando eu considerado as pontas, eis que entre elas subia outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancados, e eis que nessa ponta havia olhos de homens e boca que falava grandiosamente. Aleluia. Nós vimos aqui, irmãos, agora, irmãos, uma profecia verdadeira, a qual ao futuro essa profecia vai se cumprir. O quarto animal terrível, espantoso, que Daniel viu em profecia, esse animal que devorava, tinha domínio, aleluia, representa agora, aleluia, o Império Romano, aleluia, Império Romano, a qual esse animal grande e feroz que representa, e 10 chifres que representa 10 reis, aleluia, graças a Deus. E entre ela uma ponta pequena, a qual falava grandiosamente. As 3 primeiras pontas foi arrancado. E se nós ler lá em Apocalipse 13, você vai ver que lá a Bíblia vai dizer que a besta que surgiu do mar, a ferida de morte, foi curada. Se você ler lá, você vai ver. Então aqui, irmãos, esse animal representa o reino romano, o país romano. E o 10 chifres que esse animal tinha feroz, representava reis que reinaram, aleluia, ao decorrer de tempo em Roma, que reinaram no reinado romano. 10 reis, as 10 pontas representam reis, o chifre representa rei, e esse animal, os 3 pontas foi arrancado, e nessas 3 pontas surgiu um, aleluia, entre elas surgiu um, a qual falava grandiosamente, uma ponta pequena, diante da qual 3 das primeiras pontas foi arrancada. Nessa ponta havia olhos de homens e boca que falava grandiosamente. No versículo 8, a ponta pequena que falava grandiosamente, se nós ver profeticamente a Bíblia, essa ponta pequena representa o anticristo já. Essa ponta pequena representa o anticristo, que falava grandiosamente, né? Com olhos, com boca, e essa ponta cresceu, aleluia, entre as 3 primeiras pontas que foi arrancada. Ou seja, 3 nações caiu, e uma que nasceu entre aquela que foi arrancada foi um chifre pequeno, uma ponta pequena que representa já o anticristo. Aleluia, graças a Deus. Até aqui, irmãos, né? Então nós vimos que o último reinado é Roma. Roma reinava agora com essa ponta pequena que Daniel contemplou e profecia. Essa ponta pequena é o anticristo, ou seja, o anticristo vai atuar como Roma, e atuando como Roma, o 10 reis vai ser comandado pelo anticristo, e Roma vai se tornar,
aleluia, uma nação poderosa e forte. E no futuro, quem vai guerrear no final contra o povo de Deus, contra o santo da igreja, é o reinado de Roma. Aleluia. Roma, a ferida da besta, no capítulo 3, a Bíblia diz que foi curada, porque vai ser a restauração, a restituição, aleluia, o alevantamento do país de Roma. E quem vai alevantar esse país com poder, com glória, vai ser o anticristo, que vai alevantar o reinado romano. E Apocalipse 13, como nós lemos, a Bíblia diz que a ferida vai ser curada. Roma hoje está caída, Roma hoje não tem poder, mas quando o anticristo reinar, que reinar sobre Roma, quando ele unificar a nação romana, Roma vai se tornar uma nação poderosa, e a ferida de morte que estava na besta do Apocalipse 13 vai ser curada. Roma vai se levantar. Aleluia. E uma coisa é certa, aleluia, graças a Deus, que nós temos que se preparar. Amém? Isso daí é o que vai acontecer profeticamente, em profecia bíblica, ao futuro que está prestes a acontecer. Isso é conhecido como um grande conflito entre o bem e o mal. E esse conflito não é um conflito carnal. Esse conflito não é um conflito, irmãos amados, entre braço de homem, entre exército humano. Esse conflito é um conflito espiritual entre Deus e Satanás. É um conflito espiritual entre Deus e Satanás. É uma luta travada, é uma luta de guerra. Aleluia. Graças a Deus. Bate palma e dá glória. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, só para os irmãos terem uma noção, no versículo 20 de Daniel, no capítulo 7, versículo 20, e aqui eu vou encerrar. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, da qual caiu 3 daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca, falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que os das suas companheiras. Vês? Aquela ponta pequena que representa o anticristo, a ponta era mais firme do que as outras, mais firme, ou seja, tinha mais autoridade. O anticristo vai ter mais autoridade, muitos vão temer. Olha o que a Bíblia diz, versículo 21, e eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra aos santos e o vencia. Veja só, vai fazer guerra aos santos e o vencia. Ou seja, quando o anticristo reinar, o primeiro ponto do anticristo, quando a Bíblia fala de santo, fala daqueles que guardam os mandamentos de Cristo, daqueles que servem a Cristo verdadeiramente. E fazia a guerra, a perseguição, para perseguir, tentar tocar nas coisas santas, tentar tocar nas coisas consagradas a Deus. Tu vê aqui no versículo 25, e proferirá palavra contra o Altíssimo, destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar o templo e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. O anticristo vai perseguir
o povo de Deus tentando mudar, aleluia, os preceitos, tempo, horas e dias contra o santo do Senhor, e mudará tempos e leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Aleluia. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para desfazer até o fim. Aleluia. Porque Deus só vai permitir acontecer isto por um tempo determinado. Depois, aleluia, o Senhor vai mostrar a sua grandeza, o Senhor vai mostrar a sua majestade e o seu poder. Aleluia, graças a Deus. Enquanto o anticristo cria exército poderoso aqui na terra, nós temos servindo um exército infalível diante desse Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Está aqui. Mas se nós confiar, acreditar nesse Deus, o Senhor vai dar o livramento, e nós vamos ser abençoados pelo Senhor nosso Deus. Amém? Isaías 28, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque é mandamento sobre mandamento, e mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Amém? Pode tomar um assento, bate palma e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, primeiro ponto da palavra que nós entendemos é de nós conhecer a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e nós conhecer a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A Bíblia nos ensina a conhecer algo muito mais profundo do que a gente imagina. A Bíblia, ela é uma caixa de surpresa, a qual muitas das vezes a gente lê e a gente não entende. Eu quero explicar aqui nessa noite alguns motivos, algumas palavras a qual a gente entende, algumas palavras a gente não entende. Exemplo, se nós pegar os evangelhos, o livro do Evangelho.